Atos capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, todos encontraram? E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho. Fala comigo, ser levantado para dar testemunho. Diga, ser levantado para dar testemunho. Diga, ser levantado para ser testemunha. Nós não damos testemunho, isso é marketing. Nós não damos testemunho porque eu era miserável, pobre, nu, pecador, e depois que eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus me prosperou. Isso não é testemunho. Testemunho em nós, irmãos, é algo mais profundo. Está ligado àquilo que nos habilita por dentro a ser conhecidos como filhos do reino. Isso é testemunho. É ser procurado, não apenas porque você tem uma palavra, mas porque você tem autoridade. Não, porque acima dos dons está a autoridade, e acima da autoridade está o governo. Tem pessoas que têm dons, operam nos dons e não têm autoridade. Tem pessoas que têm autoridade, mas elas não governam. O reino de Deus é um lugar, é um ambiente de governo e não de autoridade. Autoridade e testemunho é algo conhecido dentro da cultura hebraica como a palavra zehud. A palavra hebraica para zehud é honra. É o segundo pilar quando você vai estudar sobre prosperidade dentro da cultura judaica, querido, com muito respeito. Não é isso que os coaches estão ensinando por aí. O segundo pilar, o primeiro pilar acerca de nível de prosperidade da cultura judaica ensinado é de geração para geração. Os filhos enriquecem porque os pais foram enriquecidos. Mas os pais não dão aos filhos riqueza, os pais dão aos filhos revelação. E depois do bar mitzvah, ou depois do bar baraká, bar mitzvah feito pelos pais com os filhos, o homem quando ele faz 13 anos, e a primeira vez ele vai estar na sinagoga e ele vai ler o livro da Torá pela primeira vez, é o primeiro texto. Esse é um batismo chamado de bar mitzvah. Depois desse tempo, o rapaz com 13 anos, a moça com 14, eles aprendem sobre prosperidade. O primeiro pilar de prosperidade é o dinheiro. Fala comigo, o dinheiro é o primeiro pilar, porém é o menos importante, porque acima do dinheiro está zehud, a honra. Sabe o que significa zehud? É quando você olha para alguém, encontra essa pessoa em algum lugar e você diz o que eu vou te dizer acerca dessa pessoa: ali vai um homem, ali vai uma mulher que pode andar de cabeça em pé, porque ele é honrado por causa do seu testemunho na terra. Uau! Davi foi levantado para dar testemunho e disse, olha o que o Senhor está dizendo: achei a Davi. Quem disse que achou a Davi? Cadê a Evelyn? Evelyn. Irmãos, alguém por gentileza pega esse obreiro, escreve ele na audição. Está tocando sem fazer audição, irmãos. Repara essa legalidade na vida desse obreiro. Irmãos, é porque é um processo que nós fazemos, sabe? Para quem quer ingressar nos ministérios, e quem ministra tem que passar. João, chama esse obreiro depois no gabinete e fala para ele que ele vai fazer audição.
Deus, o Senhor disse assim: achei a Davi, filho de quem? Achei a Davi, filho de... Olha para quem está só, diga: quem é seu pai? Diga: quem ministra na sua vida? Quem fala na sua vida? Diga: quem alinha você em justiça? Diga: quem coopera geracionalmente com você? Há uma crise muito grande no mundo pós-moderno. Primeiro, as pessoas não querem, escuta, elas não querem sentir Deus, elas querem sentir pertencente a um lugar. Se eu não me sinto pertencente ao lugar, não é sobre sentir pertencente ao lugar, é sobre ter a convicção de quem você é em Deus. Quando estamos em crise sobre nos sentir pertencente, quando ainda não temos a convicção de que não somos filhos de Deus, estamos em crise. A outra coisa, queridos, falava agora há pouco com alguns filhos, discípulos lá em casa. Hoje estamos em Pentecostes e hoje nós estávamos batizando 2 filhas lá em casa, irmão. Como Deus é bom. Deus disse: achei a Davi e ele é filho de Jessé. Observe que todos os libertadores, os homens que transformaram a cultura nos seus dias, os homens que fizeram algo grandioso nos seus dias, na Bíblia, a Bíblia fala sobre o nome dos seus pais. Não é sobre pais naturais apenas. O problema não é sobre ter um pai natural, é sobre não ter o pai espiritual que precisamos. Não, mas eu não me submeto a homem nenhum porque o homem é falho. Não, isso é uma experiência sua. Porque a Bíblia diz: crer em Deus estará seguro, e em seus profetas e prosperareis. Eu saio de Goiânia, eu caminho 10.000 quilômetros para que um homem coloque a mão sobre a minha cabeça e libere palavras de direcionamento apostólico e profético sobre a minha vida. Ah, mas o homem é muito falho. Como que nós podemos acreditar que homens podem pastorear as nossas vidas? Pois então, a Bíblia diz que Paulo, em um determinado momento, não consegue estar com Timóteo. E Paulo diz assim: Timóteo, estou em muitas frentes, não tenho tido tempo, e as pessoas têm falado mal de mim, porque eu não tenho tido tempo. Diga a eles que eu os amo, e diga a eles que eles sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando eu digo que não tem ninguém para me imitar, eu estou dizendo que ninguém pode me imitar, porque eu não sou testemunho e exemplo para ninguém. Deus está procurando um homem que seria levantado para ser testemunha. E ele era filho de Jessé. Jessé foi um pai alinhado à Bíblia. Jessé era um homem que, entendendo o nível de guerra que Israel estava enfrentando, ele enviava Davi à guerra. Presta atenção. Ele enviava Davi à guerra, não para ser um rei na guerra, para ser o servo dos seus irmãos. Se você quer estar em um dia num lugar de governo, comece primeiro, não por esse lugar, comece servindo os seus irmãos. Olha para quem está do seu lado, fala: servir os meus irmãos. Fala: agora, nesse momento, você recebeu uma grande oportunidade. Não fala para mim não, irmão, fala para quem está do seu lado. Fala: você acaba de receber uma grande oportunidade. Me servir. Fala para ele: quem não serve, não serve, irmão. Fala para ele: paga uma janta para mim hoje. Fala para ele: me serve. Fala para ele: me serve a mesa hoje, irmão. Irmão, tem gente tão carrancuda que não olha nem para a direita nem para a esquerda. Você está perto dessa pessoa, fala para ele: irmão, deixa comigo que eu vou te servir. Fala para ele: eu nasci para isso. Homem conforme o meu coração, presta atenção, achei a Davi.
Irmãos, quando os crentes for arrebatados, é perigoso as fazendas de café quebrar. Vamos voltar para cá, irmãos. Escuta. Achei a Davi, filho de Jessé. Você só encontra o que você procura. Agora era hora do glória a Deus, vocês perderam a oportunidade. Tem muito jovem que não está casado porque não sai da internet. Você não ora. Quem quer que eu ensine os jovens aí, irmão? Você já casou, Bruno? Agora levanta a mão. Vou ensinar os jovens. Moço, para de procurar na internet, procura no Senhor. Ô igreja, me ajuda aí, irmão. Vamos deixar esses jovens hoje assim, pilhados. Está perto de um jovem solteiro e fala, está vendo? Fala para ele, sai da internet, meu. Fala, procure a sua esposa em oração. Segunda coisa, presta atenção, o jovem solteiro que não serve a igreja não consegue servir a sua esposa. Line, o Enini te serve porque ele serviu muito a igreja já. Olha que sobrenatural, um índio servindo a igreja, irmão. Que é isso, apóstolo? Está convocando na frente da igreja? Não, a Bíblia está escrito que os solteiros devem cuidar da casa do Senhor. Até que chegue o seu dia. Pai, você que tem filhos na idade assim do meu, da minha filha, ore. Senhor, que a minha nora, que o meu genro sirva primeiro a casa e o altar do Senhor. Senão o couro vai comer, irmão. Senão a sogra vai ser eu. O jovem que não serve a casa está com preguiça, porque ele já tem a palavra. E quem não cumpre com a palavra, irmãos, ou está em pecado ou está em preguiça. Virou doutrina. Ô Bruna, dá uns glória a Deus, porque na época a gente sempre... Outra coisa, o jovem tem que ter testemunho de santo. Tem jovem querendo namorar só para tocar na tica. Ele já tocou na palavra. Fica de olho, pastor. Fica de olho. Oi no Carlinho. Oi no Carlinho. Escuta. Você vai entender por que eu estou citando os filhos. Ei pai, olha para mim. Não ensine os seus filhos a virem à igreja. Primeiro ensine os seus filhos sobre o reino. Senão quando eles entrarem na escola, eles se perdem na escola, porque a única coisa que eles sabem é de igreja. E eles precisam saber sobre o reino, para que eles sejam crianças poderosas dentro daquela escola. Os nossos jovens precisam ser violentos, cheios do Espírito Santo, jovens poderosos. Se ninguém conseguir resolver nada, você tem que chamar a responsabilidade e dizer, deixa comigo que eu resolvo. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para realizar isso. Se parar em todo mundo, comigo vai continuar. Os nossos jovens precisam ser poderosos, precisam ser cheios do Espírito. Ei, irmão, eles precisam ser inteligentes, intelectuais. Tem jovem que só quer falar 2 idiomas. E ele está falando mal 2, português e mal língua estranha.
homem conforme o meu coração, tem o modelo do meu coração, presta atenção, homem que executará a minha vontade. Deus não procura por quem não está pronto para abrir mão da sua vontade e fazer a vontade dele. Olha para quem está só, diga: tudo que você quer encontrar, do jeito que você falou, não vai encontrar nada não, irmão. Fala para ele, tudo que você precisa e quer encontrar. Fala, se você ficar assim, você nunca vai encontrar, irmão. Fala para ele, parte para cima. Não, fala para ele, sai do seu lugar, vai atrás. Diga, vai atrás. Fala, realize o que tem que ser feito. Diga, procure que você vai encontrar. E profetiza sobre a vida dele. Fala assim, hoje mesmo você pode encontrar algo se você procurar. Não, fala para ele, você não pode morrer no Salmo 40. Tem gente que está assim, estou esperando com paciência no Senhor. Não, você está envelhecendo com paciência no Senhor. Você conhece gente nova, velha? Quem conhece gente nova, velha? Quem conhece um novo que habita dentro de um corpo de um velho? Não, e os papos? Só fala de Brasília, Fiat 147. Fusca. Não, irmão, agora é IA. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai encontrar. Para de esperar. Olha para quem está perto de você e fala, você não tem tempo para esperar. Com carinho, fala, você está envelhecendo, irmão. Fala para ele, corra atrás daquilo que é preciso. Fala para ele, e não daquilo que você pensa que é preciso. Fala para ele, corra. Fala, corra. Não, corra de correr. É correr de correr. Fala para ele, não, irmão, é correr de correr. Fala para ele, corra. Fala, na direção de realizar a vontade plena do Senhor. E você será bem sucedido. Deus achou Davi, um homem que faria toda a vontade dele. O homem que Deus disse, é esse. Filho bastardo. Ei, filho bastardo. Filho fora de um casamento. Não é porque deu errado lá atrás que isso mudou o plano de Deus, mudou o plano do Senhor. Arrisca, faz de novo, tenta de novo, acredita de novo, corre atrás, irmão. Ninguém consegue obedecer a Deus apenas ouvindo, porque há pessoas que estão ouvindo há 20 anos e em nada elas foram transformadas. Só é possível obedecer a Deus se você estiver disposto a colocar em prática aquilo que você ouve da palavra. Deus encontrou a Davi, você sabe por quê? Porque Davi tinha no coração a disposição de obedecer, colocando em prática e não ouvindo. Tem gente que está cansada, já ouviu de tudo, já viu de tudo, já experimentou de tudo. A falta da prática tem gerado, olha para mim, macho, olha para mim, irmão, tem gerado homens fracos. A falta da prática tem gerado mulheres fracas nesse tempo. Homens fracos geram filhos fracos. Não é porque eu estou na igreja, irmãos. Alguém diz, eu não sei o que aconteceu, porque meu filho desviou.
Eu quero começar te dizendo uma coisa: Deus tem um plano na sua família. Ele é o guardião dos seus filhos. A promessa dele repousa sobre os seus filhos. Os seus filhos estão na mira do Espírito Santo todos os dias. A falta de prática, não é sobre ouvir a palavra, é sobre praticar a palavra. A falta da prática tem gerado famílias fracas. Irmãos, tem mulher que qualquer hora ela quer arrumar uma confusão para lembrar o marido do BO de quando eles namoravam. Como que estamos acreditando no Evangelho se nós morremos e nascemos de novo? Tem uma assim também, irmão. Mas deixa eu voltar. A falta da prática tem gerado uma sociedade fraca, uma família fraca. Porque você não é fortalecido naquilo que você escuta, é naquilo que você obedece. Escuta, você se torna forte não naquilo que você está escutando, naquilo que você está obedecendo. Nisso você se torna um homem forte. É como eu ser um pastor, irmãos, e não ter uma ovelha para cuidar. Eu não estou pondo em prática aquilo que eu estou ouvindo a minha vida inteira. É dizer que eu sou empresário e eu não tenho dinheiro. Irmão, dinheiro é questão de mentalidade e não de oportunidade. Presta atenção, dinheiro é uma questão de mentalidade e não de oportunidade. Porque tem gente que já teve oportunidade de todo jeito e não enriqueceu. Aonde a mente não é transformada, a riqueza não repousa. Alô? Alô? Observe, a crise do Brasil tem sido mais forte do que a mente de muitos. Alô? Ah, mas estão roubando. De mim não vai roubar, porque eu sou fiel. Não, irmão, agora é hora de você ficar irado na bênção e falar, de mim também não. Não, irmão, presta atenção. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Não é o diabo, ei, deixa eu te falar, não é você que tem que conhecer o diabo, não. É o diabo que tem que conhecer quem você é, meu irmão. Não, irmão, quem tem que passar mal é o diabo. Fala, chegou, esse cara aí é problema. Vai dar problema, esse negócio aqui que estava falido vai enriquecer de novo. Aqui o que não estava resolvendo mais, essa pessoa aí vai resolver. Ei, quem tem que temer é o diabo. Quem tem que tremer é o inferno, irmão. Eu estou ficando nervoso. Homens cheios do Espírito Santo, eles não são fracos. E o diabo treme quando vê eles, quando escuta o nome deles. Satanás vira o capeta quando ele dobra o joelho. Aí criamos mensagem, criamos livros sobre mães de joelho, filho de pé, e mães que não oram. Como que é isso, irmão? Pegar um gapzinho de um tempo, criar um conteúdo só para vender. Olha para quem está perto de você, fala, tenha força para empreender. Fala empreender, fala empreender. Fala o reino de Deus. A falta de colocar em prática o que nós ouvimos tem transformado homens de guerra, escuta isso, homens de guerra em homens fracos na guerra. Eu duvido, e eu já fiz pesquisa, nunca houve uma geração tão cansada como a nossa. Tem gente que irmão, tem gente que cansa de dormir. Você conhece alguém assim em outro estado? Ele toma uma melatonina de 15 miligramas, ele dorme 20 horas, ele levanta, fala assim, eu estou cansado demais. Irmão, morre. Para ver se descansa, porque não tem condição.
Tem gente que se dormir a semana inteira, de segunda a segunda, na outra terça ele está cansado, irmão. Irmão, arruma confusão com essa cama sua. Fala, cama, você não me governa, eu governo sobre você. A falta de prática tem gerado homens. Escuta, que isso aqui é muito forte. Isso foi só a introdução, vou entrar agora. A falta de colocar em prática a palavra tem gerado homens fracos no âmbito da conquista. Somos uma geração que adaptamos a não conquistar e criar desculpas porque não estamos conquistando. Nos adaptamos a perder, nos adaptamos a não realizar, nos adaptamos com o comodismo. E estamos bem psicoadaptados a construir argumentos, e argumentos que são sabotadores, porque eles são argumentos a favor do nosso fracasso, a favor do nosso cansaço. Nada mais do que a falta de prática. Preste atenção, em Abraão, em quem? Deus fez uma promessa, fez ou não fez? Gênesis capítulo 15, quando este estava em Ur dos Caldeus, Deus veio até Abraão e fez uma promessa para ele. A esposa dele era estéril. A esposa ser estéril não era motivo dele procurar Agar. Mas se você observar no capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus vem e diz: a sua descendência será numerosa. O que Deus estava dizendo, irmãos? Do lugar onde não nasce nada, Abraão, sou eu quem vou fazer, sou eu, Senhor, estou te prometendo, eu estou te dando a minha palavra. Do lugar aonde nada brota, vai brotar, e a tua descendência será numerosa na terra. Sou eu quem estou dizendo, Abraão. A segunda promessa que ele faz a Abraão é: eu te darei a terra de Canaã. Olha para mim, ele não disse você vai ter que comprar, ele disse eu te dou. Sabia que você pode comprar sem ter dinheiro? Agora eu quero ver o que você pensou, irmão. O que você vai fazer amanhã, sabendo hoje que você pode adquirir sem ter dinheiro? Não é roubando. Vou falar sobre isso numa outra oportunidade. Vai experimentar pela fé. A sua descendência será numerosa. Eu te darei Canaã. Deus só não falou para ele. Deus só não mostrou para ele o número de 7 nações, e quase todas elas tinham gigante. Está difícil, irmão? E você nem sabe do tamanho dos gigantes que tem lá dentro. Deus não falou para Abraão do tamanho dos gigantes e a quantidade dos gigantes. Deus disse: eu te darei. Observe isso, querido. Primeiro, Abraão entra na terra de Canaã. Entrou ou não entrou? Ele entrou em Canaã. Deus cumpriu o que falou para Abraão. Deus disse: eu vou te dar. E ele entrou na terra. Mas presta atenção, Deus falou que ia dar a terra de Canaã para Abraão. Falou ou não falou? Presta atenção. Mas ele nunca possuiu a terra. Presta atenção. Deus falou que daria. Ele entrou, mas não possuiu. Entrar é diferente de possuir. A palavra possuir em hebraico é iarash. Era uma expressão usada para batalha de gladiadores. Quando eles estavam um empurrando o outro. Iarash é empurrar para fora até que ele esteja fora dos meus limites. Se você não está pronto para fazer guerra,
você não está pronto para colocar em prática a promessa que Deus te fez. Abraão possuiu, mas ele não entrou de fato. Ele entrou, mas ele não possuiu. É a Bíblia quem diz que ele viveu nela como um estrangeiro e peregrino, sem jamais ser o seu dono. Deus falou. Deus falou. Tem gente que entrou, mas não possuiu ainda. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abrão obedeceu quando foi chamado para sair de um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Imagina você viver dentro de uma casa que você já entrou, mas você não possuiu essa casa. Em algum momento, um gigante vai te tirar de dentro dessa terra. O que ele possuiu de fato, presta atenção, o que Abraão possuiu de fato? Um único pedaço de terra, chamado Carvalhais de Manre. Um pedacinho pequenininho de terra, chamado Carvalhais de Manre. Nesse lugar, Cícero tinha uma caverna, chamada Macpelá. Foi nesse lugar de Macpela, gruta de Macpela, caverna de Macpela, ele comprou isso, presta atenção, Deus falou que ia dar, falou ou não falou? Ele foi lá e comprou. O não colocar em prática a palavra de Deus que nós estamos recebendo, nos faz colocar energia e recursos onde não precisa, porque Deus já havia dito que Ele nos daria por herança. Gênesis capítulo 23, Ele paga 400 ciclos de prata na caverna de Macpela. Agora presta atenção, sabe que pedacinho de terra era esse? O lugar onde Sara foi sepultada, e depois sepultaram ele naquele lugar. Presta atenção, Deus prometeu a Goiânia para Abraão, Anápolis para Abraão, Deus prometeu o Brasil, vamos para o Brasil, Deus prometeu o Brasil para Abraão. Abraão entrou no Brasil, sabe o que ele comprou? Só o jazigo do cemitério. Pagou 400 ciclos de prata por um lugar. Ele pagou por um lugar. Ele pagou por um lugar apenas para sepultar a sua esposa e depois ele mesmo ser sepultado naquele lugar. Recebeu a promessa de Deus, viveu como peregrino apenas, e o único lugar que ele adquiriu dentro da promessa foi o lugar da sua sepultura. É por isso que o cemitério está lotado de riquezas enterradas dentro dele. Pessoas que tinham uma promessa, irmãos, gente que recebeu palavra, gente que caminhou por cima disso, mas o único lugar que ele adquiriu foi aquele lugar aonde o corpo dele precisava ser colocado um dia. A pergunta que vem a mim nessa noite, irmãos, é: por qual motivo não possuiu a terra que Deus havia prometido a ele? O Senhor disse: eu te darei uma descendência numerosa, eu te darei a terra de Canaã. Ele entra, mas vive apenas como estrangeiro. Olha para a sua geração, escuta isso. O filho dele nasce, vive também, a Bíblia diz em Gênesis que Isaac também viveu como peregrino naquela terra. Assim como o pai viveu, Isaac também viveu. Depois vem Jacó, não vive na terra, foi para o Egito. Meu Deus, Jacó saiu da promessa e foi habitar no Egito. Depois vem Moisés,
para ser o libertador. Escuta, não entrou, Moisés não entrou em Canaã. Rodou, morreu na porta. Depois vem Josué, presta atenção, Josué entra e ele divide a terra. Um general. Olha para o irmão que está perto do seu lado aí, irmão, se é seu marido, seu amigo, quem for o macho que está aí, fala assim, um general igual você, irmão. Irmão, não é um cabo assim não, fala para ele, é um general. Fala homem de guerra, destemido, obediente, cheio de fé. Fala um homem que diz, vamos entrar e comeremos os gigantes vivos. Deus falou que a terra é nossa, comeremos eles vivos, nós entraremos. Ei, sabe o que é isso, macho? Josué estava dizendo, tem homem nessa casa, aqui tem gente de fé. Ei, Josué estava dizendo, eu estou pronto para enfrentar essa guerra. Por isso muitos estudiosos entendem que os 430 anos, quantos anos? De Êxodo capítulo 12, versículo 40. Presta atenção, 430 anos. Contam o período desde a promessa de Abraão até a saída do Egito, 430 anos. E Israel não ficou 430 anos no Egito. Ficou 215, 220 aproximadamente. É a soma da promessa até a saída do Egito, 430 anos. De quando Abraão, escuta isso, quando um pai recebeu a promessa, de Abraão a Isaac, 25 anos, de Isaac a Jacó, 60 anos, Jacó ao entrar no Egito, 130 anos, 25, 60, 130, 215. Mais 215 anos dentro do Egito somam a quantidade de 430 anos. Ei, 430 anos Deus procurando um homem segundo o coração dele e não encontrou. Yahvé Shebaot, o Senhor dos exércitos, procurando homens de guerra, destemidos, corajosos, gente que não tem medo. 430 anos e ninguém entrou na promessa que Deus havia feito. Josué recebe a promessa e conquista. Aleluia. Você pode dar um aleluia assim bem? Josué capítulo 13, versículo 1. Presta atenção. Josué era já velho. Deus está dizendo o que para Josué? Tu está velho. Deus está dizendo, Josué, você envelheceu, entrado em dias, e o Senhor lhe disse, tu és já velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Sabe o que Deus estava dizendo? Você foi um cara que acreditou, mas não lutou o tanto que precisava. Olha para quem está perto de você e diga, lute o quanto for preciso. Não, o dia que você falou, não luta não, irmão. Você está desanimando ele, irmão. Fala, lute o quanto for preciso. O quanto for preciso, lute. Enfrente o que você tem que enfrentar. Não envelheça sem lutar. Porque um dia Deus pode chegar para você e dizer, você está velho. E muita coisa foi culpa sua não conquistar. Você sabe por que Josué não conquistou tudo? Presta atenção. 20, fala comigo, 20% apenas de Canaã foi conquistado por Josué.
80% do que o Senhor disse, Josué não conquistou. Primeiro, sabe por que eles não conquistaram? Desobediência e acomodação. Se acomodaram. Estamos na promessa. A expressão do goiano, do jeito que está, tá bom. Tá bom. Tá indo. Você está velho, Josué. Foi eu quem prometi. E 80% de tudo isso está sem conquistar. Josué 16:10. Mas os filhos de Efraim não expulsaram os cananeus que habitavam em Gemer. A desobediência, escuta, em um piscar de olhos, Josué faz aliança, se relaciona, faz negócios, business, se emparelha com quem Deus tinha dito, tira de dentro da terra, faz guerra e tira de dentro da terra. Se acomodaram, porque já eram evangélicos, já tinha carteirinha de membro, e começaram a se relacionar. O que tem? Não faz mal, não tem problema essa relação, realmente não tem problema. Não tem problema para a relação, mas para a conquista será terrível. E eles, por desobediência e acomodação, fizeram alianças com os cananeus. Quem eles deveriam pôr para fora foi o problema que eles tiveram para não possuir. Olha para quem está do seu lado, bem nervoso, fala: põe para fora. Não, mãe, não vai pôr não. Fala para várias pessoas, fala: irmão, põe para fora. Fala aquilo que não pode ficar aí dentro. Diga: põe para fora aquilo que não pode ficar dentro dos seus limites. Sabe por quê? Isso te fará envelhecer sem conquistar tudo aquilo que precisa. Presta atenção, presta atenção. O gigante que Josué deveria, guerra. Bate o pezinho aí, irmão. Bate o pé, irmão, por favor. Acabar com esse esporão agora, irmão. Deus estava dizendo: pega esse povo, Josué. Pega esse gigante, Josué. Tira, faz guerra. Irmão, você não faz guerra desanimado, dormindo cansado. Você faz guerra fazendo o que deve ser feito. Põe para fora aquilo que não agrada a Deus. Tira dos seus perímetros. Sabe o que aconteceu? Quem eles deveriam colocar para fora fizeram aliança. E as tribos pararam de lutar, porque preferiram conviver com o inimigo. Segundo, Josué 17:16. Os cananeus que habitam no vale têm carros de ferro. Os cananeus tinham um exército gigante com grandes carros de ferro. Tiveram medo. Tiveram o quê? Tiveram o quê? Medo. Esqueceram do exército celestial. Crente que só faz guerra por aquilo que ele vê. Se ele não vê, ele não entra. Ele tem medo. O medo tem sido o principal motivo da incredulidade de muitos. Terceiro, não expulsar os inimigos. Deus havia ordenado expulsão total. Irmãos, com Deus é assim: sim, 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 sim. Com Deus é assim: sim, sim, não, não. Quando começamos a fazer parceria com aquilo que é errado, quando deixamos de obedecer o que precisamos obedecer.
Israel começa a fazer acordo e alianças proibidas. Põe a mão no ombro de quem está perto de você, por favor, e diga para ele: cuidado, para não se acostumar a viver e a fazer aquilo que é proibido. De Abraão até a morte de Moisés, 560 anos. De Moisés até o último juiz, que foi Samuel, mais 400 anos. E ninguém conseguiu tomar a terra completamente. Todo o período dos juízes, ao todo com o profeta, 16 foram levantados. Porque o povo se adaptou a se arrepender, pedir perdão. Deus empoderava eles, eles faziam guerra. E aí eles começavam a idolatria. Eles começavam as alianças. Escuta, 16 juízes. Quantos juízes? Não deram, fala, um passo à frente na promessa. Todos os juízes envelheceram, como Josué, sem conquistar. Não se acomode com o processo de envelhecimento. Temos muita terra para conquistar. Eu estou cansado. Desculpa, por favor, me perdoa, que eu tenho gente da minha família aqui. Da minha família, eu vi gente dizer: eu vou trabalhar, levantar recurso e dinheiro, na minha aposentadoria no fim da vida, eu vou servir a obra. Envelheceu, perdeu a visão e não levantou dinheiro. É muito sério isso, irmãos. Quando a desobediência faz as prioridades estarem fora do lugar. Todo o período dos juízes, Deus levantou homens poderosos como juízes. Um deles foi Eude. Eude a Bíblia faz questão de dizer que ele era canhoto. Tem alguém que é canhoto aí? Quem é canhoto? Vocês já viram o canhoto jogar pedra? Tanto que eles é diferente. Parece que eles tentam jogar com a direita e vai com a esquerda. É por qual sentido a Bíblia diz que ele era canhoto? Se o exército empunhava a espada com a mão direita, fala comigo, estratégia. Eude, Deus levanta Eude, Eude falou assim: eu tenho uma palavra para o rei. Introduziram Eude na presença do rei. E a Bíblia diz que ele não tomava mojaro. Ele estava bem forte, entende, irmão? É porque estava forte, não tinha tecnologia naquela época. Então como que ele estava? Bem fortinho. Ele não tinha feito bypass. Eu não conheci o médico do pastor Jonas. E ele chegou diante do rei: rei, eu tenho uma palavra para ti. O rei viu espada na mão direita dele? Não. Mas a Bíblia diz que com a esquerda ele enterrou uma espada na barriga daquele rei, que não foi possível tirar a espada, e Deus libertou Israel. Passado poucos anos, Israel desobedece o Senhor de novo. Deus tem que levantar outro juiz chamado Sangar. O cara era top, matava milhares de gente com a queixada do jumento. Imagina se ele pegasse o jumento pelo rabo, arrumar o jumento nos outros, com a queixada de jumento, ele matava milhares de pessoas. Sabe o que o Sangar fez? Não deu um passo. Todos os juízes, ninguém deu um passo. De Abraão a todos os patriarcas, a Moisés, a Josué, a todos os juízes da Bíblia, ninguém conseguiu dar um passo a mais do que 20%
do território conquistado. Há quanto tempo, olha para mim, em nome de Jesus, há quanto tempo Deus está procurando nessa cidade alguém segundo o coração dele? Há quanto tempo Deus procura em nós essa pessoa? Eu te digo que Deus pode encontrar essas pessoas aqui hoje. Se quebrarmos as alianças com o comodismo, se quebrarmos as alianças com aquilo que é proibido, se quebrarmos a aliança que fizemos em apenas ser um ouvinte e nunca colocarmos em prática o que está escrito na palavra. Faz assim, 7. Levanta bem alto as mãos. Diga 7 anos. Diga 7 anos. Levanta a mão, irmão. Quero ver todo mundo com a mãozinha levantada. Levanta aí, Carlinhos. Seus lindos. Levanta aí, 7 assim. Levanta, vai, levanta. Olha, mostra para o seu irmão, fala 7 anos. Diga 7 anos. Fala para ele, só 7. 7 anos. Para deixar na cabeça dele assim, para inculcar para ele, irmão, 7 anos. Apenas 7 anos. Fala para ele, não mais do que 7. Davi sozinho conquistou 80% do território. Do território. Um menino ruivo, bonito, com carinho, fala para o irmão, deixa de ser feio. Não fala para ele, deixa de ser feio. Fala, Deus gosta de gente bonita, irmão. Tem gente que tem umas feiuras esquisitas. Tem ou não tem, irmão? Fala para ele, Davi era bonito, era ou não era? Era baixinho, não era muito alto, mas era bonito. Ei, a Bíblia diz que ele era belo. Era ou não era? Falei aí, belo. Não é o belo lá da... Fala para ele, é belo, irmão. Fala para ele ser belo, beleza. Irmão, tem gente que quer cargo de executivo, mas não cuida da beleza, irmão. Aprende com a pastora Norma, nosso exemplo de personal style. A pastora Norma tem um poder diferente, irmão. Ela chega assim com um monte de sacola, ela só faz assim, ó. E ela... Você procura aquela que entrou ali, você vai, cadê? E ela já sai assim, toda... Um nós estava lá no salão, que nós começamos a igreja. Ela entrou lá no negocinho da Laíde, já saiu toda bonita, perfumada, aquela curva no tupete assim, ó. E ela pegou no meu braço, pegou um tubo de laque desse tamanho, falei, deixa eu dar um grau nesse tupete, senhor. Estou pronto para a guerra, pastora. Vamos comer os gigantes vivos. 7 anos. 7 anos. 7 anos para possuir 80% de toda a promessa que ainda não havia sido possuída. Você sabe por quê? Davi tinha coragem. Davi chega naquela guerra que todo mundo sabe, todo mundo conhece, de 1 Samuel capítulo 17. E o gigante grita, não tem homem aí não. Ficou todo mundo em silêncio assim, irmão. 40 dias, não tem homem aí para descer contra mim. Armado até os dentes, equipado até os dentes. Aí Deus pegou um jovem que servia a igreja, estava levando pão e queijo para os seus irmãos. Chegou na guerra, 40 dias depois, falou, o que está pegando, irmão? É assim, ei, olha para mim. É assim que chega quem está pronto para conquistar. O que está pegando aí? O que precisa resolver? Eu cheguei. Não, irmão, não, espera o apóstolo chegar. Alguém dá um grito aí, fala Deus. É na hora que o apóstolo chegar e vai envelhecer. Espera meu pai chegar. Espera minha mãe. Espera fulano chegar. Davi chegou e disse, não rapaz, quem está pegando aí? Estou aqui para servir. Vim servir meus irmãos de pão e queijo.
Pão de queijo. É coisa da minha cabeça, irmão. Você que faz um bom pão de queijo entendeu o recado. Cheguei para servir. Estou entendendo uma situação. Quem é esse incircunciso, infeliz, que está afrontando o exército do Deus vivo? Perdeu o juízo. Quem perde o juízo perde a cabeça. Rei, como que eu posso servir essa guerra? Tu é um menino, tem nada. Lá no meio do rebanho do meu pai apareceu um leão, abri ele no meio. Chegou um urso, cortei ele no meio, acabei com a vida dele. Explodi até a casa do urso. Joguei o iPhone dele fora. Sem urso, sem leão, não será nada derrubar um gigante desse tamanho. Não faremos aliança com ele. Você não sabe de uma coisa: Saul já tinha feito aliança com os filisteus. Sabe quem afiava o machado, a enxada e as foices de Israel? Os filisteus. Porque Saul, quando assumiu o poder, tirou os ferreiros de Israel. Aí sabe o que Israel fazia? Pagava imposto para os filisteus afiar o quê? Afiar o quê? As enxadas e as espadas. Não tinha espada, porque Saul tirou a espada do exército. E a Bíblia diz que só, esse é um líder paternalista, só ele e o filho dele tinham espada. E Davi estava só preciso de uma oportunidade. Você não tem aquilo que você não procura. Olha como nós começamos o texto. Davi foi até o rei e falou o que? Rei, deixa eu resolver isso. Irmãos, eu acredito que Deus está encontrando filhos nessa cidade que estão comprometidos em dizer: Senhor, nós vamos resolver a situação dessa cidade de Goiânia. Se é acerca do teu reino, nós resolveremos, Senhor. Mas tu é um menino, então fala o seguinte: pega a minha armadura e põe em você, Davi. Davi não foi treinado com armadura, ele foi treinado na adoração. Davi foi treinado no som. Bora, João, aquele sonzeiro assim, tipo o carpinteiro, entendeu? Libera o som do carpinteiro aí, João. Não, mas não é para cantar não, viu, irmão? Só o som. Ei, Davi foi treinado aonde? Na adoração. Porque o céu não responde equipamento, o céu não responde a treinamento, o céu responde a adoração, irmão. Quando pegaram a parada lá da capa da armadura de Saul, eu imagino Davi dentro daquilo falando assim: eu não fui treinado com essas paradas aqui não. Ei, eu fluo noutra dimensão, eu não consigo fazer guerra nessa dimensão. O menino correndo dentro da armadura dizendo: eu não fui treinado para isso, eu fui treinado em outra atmosfera, eu fui treinado para outra guerra, eu fui treinado em um outro nível de autoridade. O lugar onde eu fui treinado, o leão eu corto no meio, o urso eu tiro da frente, e não haverá gigante nenhum que ficará na frente. Porque o lugar onde eu fui treinado é um ambiente diferente. Vá para este lugar, irmão. Vá para este lugar. Vá para este lugar. Vá para o lugar da adoração. Vai para o lugar da intimidade, só você e Ele. E era ali, escuta, Davi dizia: Ele adestra os meus dedos. Ele adestra o quê? Ele adestra o quê? Os meus dedos para a guerra. Funda. Me dá um cinto aí, alguém. Me bater no Geraldo de novo. Irmão, é tão ligeiro que um dia, se fosse hoje, eu ia preso. Há uns 20 anos atrás, eu arranquei o cinto e eu fui bater nele. A bispa não deixou.
Foi verdade ou não foi, Elô? Peguei na mentira, irmão, só naquela época. O quê? Que eu sinto. Você vai apanhar agora. Imagina se fosse hoje, irmão. Eu estava denunciado, eu estava preso. O pastor é preso por espancar, quase matar a ovelha. Ei, Davi lá no campo, adorando. O som do carpinteirismo. Davi está lá no campo, sozinho, cuidando das ovelhas. Ei, naquele silêncio. Aquele silêncio. E ele está, presta atenção, harpa, adoração. Senta aqui. Dá para sentar aqui não? Senta com o violão. As ovelhas estão tudo quietinha. Se não quer estar, eu vou ir. E ele está dizendo: a destra. Não, ele não estava com a funda. Ele estava com a harpa. E ele dizia: Senhor, a destra os meus dedos para a batalha. Proclamarei o Senhor para todo sempre. Exultarei o Senhor da minha salvação. Te bendirei, a ti darei louvores. Todo ser que respira louva ao Senhor. A ti todo júbilo, a ti toda adoração. O Senhor é o meu pastor, em nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. E Davi ia adorando o Senhor. E ele cantava, ele adorava e ele dizia: adestra as minhas mãos para a batalha. Não era no treinamento coach. Faça, estude, volte a estudar, faz a sua graduação, faz seu mestrado, volte e termine o seu doutorado. Mas entenda, isso é equipamento. É na adoração que homem simples adestra as suas mãos para a guerra. É na adoração que Davi era cheio do Espírito. Presta atenção. É na adoração, era com a harpa, quando o espírito do mal pegava Saul. Não era com a funda que ele lutava contra o espírito do mal, era com a harpa. A impressão que eu tenho, desculpa queridos, mas que no Brasil nós precisamos elevar o nível da justiça através da adoração. Porque enquanto Davi adorava o Lula, o espírito saía do Lula. Por favor, me entenda, eu estou usando Lula, não porque o Lula, porque era o líder máximo da nação. Quem está entendendo? Saul era o líder máximo da nação. A Bíblia diz que um demônio entrava nele, e ele pegava o quê? Lança para tentar matar Davi. E Davi chegava naquele lugar. Quando Saul ficava possesso, não era o nome. Eu conheço um pós-doctor, eu conheço um PhD.
Eu conheço um cara especialista em marketing multinível. Eu conheço um cara especialista em... Não, eles diziam: conheço um jovem que fala bem, é belo, sisudo em palavras, toca bem, e o Senhor é com ele. E eles chamavam Davi. Davi não ia com funda, mas de uma coisa eu tenho certeza: é o jato, sempre a funda estava ali. E quando Davi chegava, a Bíblia diz que o espírito imundo saía do rei. Davi voltava para casa. De novo, Davi entrava em adoração. Deus libertava o líder máximo da nação, porque pela adoração ele dizia: adestra os meus dedos para a guerra, adestra as minhas mãos, Senhor, para a batalha. Mas não era no treinamento com a funda, era adorando o Senhor com a harpa. Mas um dia ele chegou nessa guerra e ele entendeu que ali não era questão de harpa, era questão de território. Porque ele falou: está faltando 80%, e eu vou começar a resolver isso agora. E ele procurou: rei, o que ganhará o homem que abater esse gigante? Porque eu sou o cara. Todo mundo, com medo do gigante, e Davi firme, pronto para a guerra. Na cabeça de Davi, quem tem que ter medo é ele, não sou eu. Davi tinha um pau, Davi tinha um pedaço de pau, umas pedras. O gigante olha para ele e diz assim: tu está pensando que eu sou um cão para você vir contra mim com pau e pedra? Davi dizia: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo eu vou tirar a sua cabeça. Hoje mesmo eu vou tirar o seu governo. Hoje mesmo eu vou te provar quem manda nessa guerra. Quem manda nesse território sou eu e não você. Quem manda na tua casa é você e não o diabo. Quem manda na tua empresa é você e não a falência. Quem manda na tua casa, quem manda na tua família é você. Ei, quem tem que ser o leão dessa casa é você, irmão. É você quem tem que fazer o inferno tremer. Satanás sabia que naquele dia quem tinha descido a batalha era alguém que enfrentava leão e urso e não tinha medo de nada. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não fui adestrado com armas de batalha, Ele adestrou as minhas mãos na adoração. Hoje mesmo darei a tua cabeça às árvores de rapina. Ele estava dizendo: hoje mesmo eu vou resolver esse problema. Hoje mesmo esta guerra vai acabar. Davi estava dizendo: eu vim aqui para isso, eu vim aqui para resolver, eu vim aqui para mostrar para esse gigante quem é o Senhor desse povo. Imagina um gigante olhando para Davi. Outra coisa, leia o texto. Davi correu na direção dele. Olha para quem está só, diga: não dá um passo para trás, irmão. Não, de jeito ele vai sentar. Fala para ele: não dá um passo para trás. Fala para ele: nenhum, nem meio. Fala para ele: nem meio. Fala: é daqui para frente, irmão. Fala para ele: hoje mesmo, você vai definir quem manda nesse campo. Diga a ele: hoje mesmo você vai definir quem manda nesse território. Ei, hoje você vai decidir qual cabeça vai rolar. Vai rolar a cabeça desse negócio.
E a Bíblia diz que ele partiu para cima, porque ele não tinha medo, ele tinha coragem, ele partiu para cima, rodando aquela funda na mão, irmão. Foi um golpe só, foi uma pedrada só. Aquele gigante caiu, sabe o que ele fez? Não tirou uma foto e pôs no Instagram. Ele pegou a espada do gigante, pela própria espada ele arrancou a cabeça do gigante, trouxe a cabeça e disse: Saul, toma, paga o que você me deve. Paga o que você me deve. Sua filha é minha. Paga o dinheiro, me isenta dos impostos, porque eu nasci para resolver problema, eu nasci para enfrentar gigante, eu nasci para decidir qual cabeça vai rolar. Satanás não vai tirar a sua cabeça do lugar, irmão. Deus estava procurando um homem segundo o teu coração. Deus estava procurando alguém que tem coragem de correr na direção. Deus estava procurando por alguém que não dava um passo atrás. É um menino, mas é belo, a minha presença é com ele, eu adestro ele na adoração. Dá uma olhada para quem está do seu lado, fala: irmão, tem que começar hoje. Fala para ele: daqui a 7 anos. Fala para ele: daqui a 7 anos. Daqui a 7 anos. Fala para ele: se há 500 anos atrás. Não, fala para ele: há 1400 anos atrás. Fala para ele: se só alcançaram, se só possuíram 20%. Fala para ele: 80% espera por você. Diga ele: 80% te espera, irmão. E você não vai recuar. Você vai partir para cima. Enfrenta o gigante que tiver que enfrentar. E Davi não sabia que tinha mais 4. Quantos? Quantos? Por isso ele levava 5 pedras. Porque ele disse: vai cair um por um. À medida que se levantar, vai cair um por um. Porque a promessa da terra foi Deus quem deu. E se Deus disse, está dizido. A igreja de Jesus caminha para os últimos dias dela na terra. Não deixaremos, comeremos os gigantes vivos. Nós avançaremos, irmãos, como igreja do Senhor nas nações. Ganhar o perdido, discipular o perdido, transformar vidas, transformar famílias. E deixa eu te dizer, no lugar onde Deus te levantou, é você quem vai partir para cima e vai derrubar esses gigantes. Não tenha medo de nada. Por maior que seja, por mais difícil que seja essa situação, não tenha medo de nada. Não dê um passo atrás em nome de Jesus. Se coloque de pé e dá um passo à frente bem rápido. Ei, escuta. Como que você acha que Davi se sentiu diante dessa guerra? Desanimado? Como que você acha que Davi se sentiu nesse momento? Violento, sim ou não? Pode acender isso. Davi se sentiu violento, sim ou não? Fala para quem está do seu lado, diga: é assim que você precisa se sentir. Fala para ele: violento, pronto para fazer o que precisa. Diga a ele: faça o que precisa ser feito.